Olá para todos, sejam bem-vindos. Eu vou fazer aqui num vídeo só, 3 respostas acerca do casamento. Perguntas acerca do casamento. Evitar filhos é pecado? Separação de casal é pecado? E namorar um descrente é pecado? 3 respostas em uma. Evitar filhos é pecado? Não. Evitar filho não é pecado. Mas deixo claro, não é pecado entre casados. Todo tipo de relação íntima entre não casados é pecado. Hebreus 13, verso 4. Venerado seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Está aqui. Venerado, reverenciado, respeitado seja todo o casamento e a cama sem mancha, a mancha do pecado. Aos que se dão à prostituição, que são os pecados sexuais, e aos adúlteros, serão julgados. Nenhum método, como camisinha, anticoncepcional e outros, é pecado, como alguns pensam. Alguns acham que camisinha é pecado porque a camisinha é a mais usada entre pessoas não casadas. Mas a camisinha nada mais é que mais um método de evitar a gravidez. É apenas o método mais usado entre não casados, como namorados, por exemplo. Mas se evitar filhos fosse pecado, qualquer método usado seria pecado. Os que acham que evitar filho é pecado se baseiam em Gênesis 1 e verso 28. Lá diz: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Mas isso foi dito para os primeiros habitantes da terra. Note que Deus disse para encher a terra, e isso significa que a terra estava vazia. O plano de Deus era que a terra se enchesse de gente. Mas nos dias de hoje, a terra já está cheia. Imagine se toda mulher não evitasse filhos. Se referindo a nível de Brasil, não haveria escola para todas as crianças, bem como saúde adequada. Já não tem, então imagine nessa condição. Não teria uma boa qualidade de vida. Para muitos, os salários dos pais não seriam suficientes para o sustento. Será se Deus se agradaria disto? A coisa de Deus é com ordem e decência. 1 Coríntios 14, 40. O planejamento familiar é aprovado por Deus. Então aquela passagem onde Deus disse para crescer, multiplicar, frutificar, foi dito para os primeiros habitantes da terra. Agora, separação de casal. Separação de casal é pecado? Não é pecado. Tanto a separação bem como o divórcio não são bons aos olhos de Deus, mas não são proibidos. 1 Coríntios 7, do verso 10 ao 11, está escrito: Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Porém se apartar, que fique sem casar ou que reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. A vontade de Deus é que o casamento dure para sempre. Mas também mostra que às vezes o casamento pode chegar a um ponto que a última saída seja a separação. Em alguns casos, quando a mulher põe em risco a sua vida física e a dos filhos, a melhor solução às vezes acaba sendo a separação. Deus compreende as limitações humanas, por isso ele permitiu o divórcio, pois sabe que nem todos são capazes de continuar o casamento, embora não seja algo agradável a Deus. Mas pecado separar não é, porque é possível que quando alguém de ambas as partes não
compreende, é incompreensível, é irreconciliável, não tem outra forma, às vezes. A separação é o desligamento de uma união, uma só carne. Gênesis 2:24. A vontade de Deus é que o casamento seja separado somente pela morte de um dos cônjuges. Romanos 7, verso 3. Embora a separação não seja pecado, mas deixa consequências sérias na família, como a guarda dos filhos, divisão de bens, incompreensão da parte dos filhos e da família, deixa sequelas que podem marcar para sempre. Então vamos a mais uma pergunta. Resposta: o cristão pode namorar um descrente? A resposta correta é não. Pecado exatamente não é casar com um descrente ou namorar. Não é. Mas haverá as consequências. Poderás se esfriar na fé e até cair em pecados sexuais e se afastar de Deus definitivamente. Poderá ter as consequências. Então o correto é não. 2 Coríntios 6,14 está escrito, a passagem bem conhecida: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Esta passagem não menciona especificamente acerca do casamento, mas certamente tem implicações para o casamento. O texto continua dizendo: e que concórdia há entre Deus e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eis serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e eu vos recebereis. Diante de Deus, existe apenas duas categorias de pessoas, as que estão em Cristo e as que não estão. O crente não deve ter comunhão ou amizade íntima com os incrédulos, porque tais relacionamentos corrompem sua comunhão com Cristo. Neste contexto estão o namoro e o casamento com incrédulos. A associação entre o crente e o incrédulo deve ser o necessário à convivência social, no trabalho, vizinhos, familiares, parentes, no convívio social normal, ou com o intuito de mostrar ao incrédulo o caminho da salvação. A palavra continua dizendo: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A mistura corrompe os bons costumes, mistura, em qualquer sentido. Mas como estamos falando de relação conjugal, namoro, casamento, 1 Coríntios 15, 33. Ter qualquer tipo de relacionamento íntimo com um descrente pode rapidamente se tornar algo que destrua a nossa comunhão com Cristo. O lado mais fraco se cede, principalmente as tentações sexuais. Vai cair. A chance é muito grande. Vai cair mesmo. Quanto aos pecados sexuais, Paulo manda fugir da prostituição. Paulo disse a Timóteo: foge dos desejos da mocidade. Se você se relacionar com um que não é cristão, ele vai querer ter relações sexuais e você vai se ceder. Pode ter certeza. Como muitos, uma das maiores causas de pessoas que se desviam é namoro. Tem que aprender a dizer não. Não. Somente com cristãos com bom comportamento, com bom testemunho. Somos chamados a evangelizar os perdidos, não a sermos íntimos com eles. Não há nada de errado em fazermos boas amizades com incrédulos, descrentes, mas isso é o máximo que se pode ser feito. Se você estiver namorando um incrédulo, como vocês dois poderão cultivar intimidade espiritual dentro do casamento? Não.
Como um casamento de qualidade poderá ser edificado se vocês não concordarem acerca das coisas de Deus? Quando ele te convidar para ir para o cinema, assistir filmes, não vou dizer pornográfico, mas filmes com cenas sensuais, cenas quentes, você vai negar? Ir num barzinho com música ao vivo lá, numa festa com bebedeira, você vai negar? Ele vai ficar preso nisso com você em não fazer coisas que ele gosta só porque você não quer? Não dá certo. É o jugo desigual. Então, namore apenas cristãos convertidos que tenham bom testemunho. Ore a Deus para que ele aponte o caminho certo para você. Senão a queda é praticamente certo. Então, obrigado a todos. Aqui foram 3 respostas. Daqui uns dias quero ver se respondo mais acerca de relacionamento. Então, obrigado a todos. Clique em gostei. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo.